Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, relatando o que a gente vem fazendo de experiência exitosa na nossa escola. Agradecer o convite da professora Ana Rejane de trazer a gente aqui para mostrar um pouquinho dessas experiências que a gente vem fazendo ao longo dos anos na nossa escola. Então, sou a professora Mirlane Ramos, atualmente sou professora de Educação Física, atualmente estou como gestora da Unidade Escolar Monsenhor Raimundo Nonato Melo e tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, desse time, né? E nos foi passado para participar dessa formação da equipe escolar, para trabalhar um pouquinho sobre os projetos interdisciplinares, quanto planejamento e execução deles. Esses projetos, a gente vai trabalhar, fazer uma abordagem de como a gente trabalha na nossa escola, de como a gente está fazendo para que a gente consiga realmente incluir ele no nosso currículo, né, no nosso calendário escolar, como muitas escolas já vêm fazendo, e fazendo trazer o professor, trazer a comunidade escolar, trazer o próprio aluno para que ele participe e seja responsável por esse conteúdo a ser trabalhado. Então, eu tenho muita satisfação de estar aqui hoje. E a fala hoje cedo do professor Cleverson foi espetacular, quando ele diz assim, que não acredita em educação sem amor. E eu comungo dessa ideia e tento passar isso para a nossa equipe, para os nossos professores, para os nossos alunos, para a nossa comunidade. Não existe educação sem amor, sem dedicação, sem compromisso. Isso a gente vem fazendo, e fazer isso é colocar, agregar esses conteúdos e colocar esses projetos à frente dos nossos objetivos na escola. Então, a partir do momento que a gente está conseguindo incluir, está conseguindo mostrar para o aluno que a realização desses projetos, a gente consegue resultados, a gente tem o maior êxito, maior satisfação, maior amor ao nosso trabalho. E fiquei muito feliz quando ele falou a questão da disciplina sobre felicidade, né? Então, professor Cleverson, depois eu vou pegar umas aulas com o senhor para que a gente possa estar também já articulando para essa nossa semana pedagógica que vai iniciar aí, trazer para os nossos alunos, para os nossos professores, para a gente fazer, sim, essa educação mais humanizada, porque a gente acredita que isso está faltando nas nossas escolas. Mas vamos lá. Para trazer um pouquinho, eu não vou explicar direitinho como são as etapas realmente, mas a gente vai mostrar um pouquinho do relato das nossas experiências na escola. Para trabalhar com esses projetos, vão surgir algumas indagações, e aí ao longo dessa nossa discussão, a gente vai tentar responder esses questionamentos, essas indagações. Por exemplo, de onde surgem os projetos? A gente vai tentar trabalhar, mostrar como é que surge, de onde é que vem esses projetos. Eles caem do céu? Não cai do céu, o projeto não cai do céu pronto, mas a gente vai ver de onde é que eles estão surgindo. A quem são destinados realmente? Para quem é feito esse projeto? Quem é o público que vai ser atendido? Quem deve se envolver na sua execução? Quem são as pessoas que precisam estar envolvidas na execução desses projetos? Enquanto professor, nós professores, precisamos fazer uma pausa nesse conteúdo programático para executar um projeto? Então, nós, enquanto professores, precisamos parar o nosso conteúdo que está lá curricular para desenvolver determinados projetos? Então, todos esses questionamentos a gente vai tentar conversar mostrando como é que a gente está desenvolvendo na nossa escola. A escola, a Unidade Escolar Monsenhor Raimundo Nonato Melo, é uma escola que a gente vem tendo resultados com os nossos alunos nas avaliações externas, nas avaliações internas, e graças, a gente acredita realmente a esse trabalho humanizado, de acolhimento, e essa metodologia de projetos empregada na nossa escola. O projeto, ele tem um dono? É um questionamento que surge muito dentro das escolas, porque alguns abraçam de uma forma, outros professores abraçam de outra, a própria equipe gestora tem como abraçar, então ele tem um dono o projeto, então a gente precisa responder alguns desses indagamentos, a gente vai responder através das experiências que a gente tem
feito na nossa escola. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o que é interdisciplinar, porque quando a gente fala projeto interdisciplinar, a gente leva a uma série de indagações, né? Então, o que seria o interdisciplinar? É o que é comum a duas ou mais disciplinas, ou outros ramos do conhecimento. É um processo que vai fazer essa ligação entre as disciplinas. E isso é o que popularmente a gente chama de interdisciplinar. Então, um planejamento interdisciplinar na área pedagógica é quando duas ou mais disciplinas relacionam seus conteúdos para aprofundar o conhecimento e levar dinâmica ao ensino. A relação entre os conteúdos disciplinares é a base para um ensino mais interessante, onde um componente curricular auxilia o outro. Então, com base nesse entendimento do que é ser interdisciplinar, a gente pode ver que a gente vai dar um sentido mais amplo às nossas práticas pedagógicas. A partir do momento que a gente está correlacionando algumas disciplinas, alguns conteúdos, a gente consegue dar um sentido mais amplo para as nossas práticas pedagógicas. Conseguimos também evitar a fragmentação do conteúdo. O conteúdo vai ser interagido de melhor maneira possível entre os alunos e entre os professores da escola. E o principal fator dessa interdisciplinaridade é a gente deixar claro ao nosso jovem, que ele é o corresponsável pela sua própria aprendizagem. A partir do momento que a gente conscientiza o nosso aluno que ele é corresponsável pela sua aprendizagem, pela sua própria aprendizagem, ele vai sentir o gosto e vai despertar nele o interesse de estar realizando esses projetos, de estar desenvolvendo, de estar participando. A partir do momento que ele participa, desde a sua construção até a sua culminância. Então, lá na escola, a linha que a gente está seguindo é essa, é o de despertar o interesse pelos nossos alunos, o de despertar o interesse pelos nossos servidores, o de despertar o interesse pela comunidade para essa questão dos nossos projetos, de se construir, de se fazer parte e de se ter essa apresentação, essa culminância para a nossa sociedade, para a nossa comunidade escolar. Então, vamos lá. De onde surgem os projetos? Normalmente, os projetos vão surgir da necessidade de se resolver um problema ou de uma ação preventiva. Então, normalmente, o professor, na sala de aula, por inquietação de algum fato que levou ele ao despertar, ao ver o desinteresse da turma ou o baixo rendimento da turma, ele desperta e leva aquele questionamento para os nossos planejamentos. No próprio chão da escola, a gente faz muito esse trabalho de trazer esses questionamentos da própria sala de aula para ver o que a gente pode estar melhorando enquanto gestão, enquanto coordenação. Então, normalmente, dessa necessidade, desse problema, dessa situação, ela vai ocasionar e a gente vai precisar articular para que o aluno, para a gente poder saber o que é que o aluno precisa aprender, né, e o que é que o aluno precisa produzir como meio final, como culminância. Então, esses projetos, normalmente, eles não surgem do nada, eles surgem de uma inquietação de algum professor ou até mesmo dos próprios alunos. Eu me recordo de um aluno que nos procurou, que tinha visto num site a questão do Dia Mundial da Limpeza. Professores, Tia Mirlane, eles me chamam muito assim, Tia Mirlane, vai ter um site aí que fala sobre o Dia Mundial da Limpeza. Vamos fazer uma ação, vamos participar, vamos nos inscrever, porque eles leram que quem tinha que se inscrever era a própria escola. O aluno, enquanto aluno, não poderia fazer essa inscrição. Então, rapidamente, a gente levou para a coordenação, vamos lá ver o que a gente pode fazer e convocamos a reunião com os líderes de turma. A escola ainda não tem um grêmio estudantil. A gente precisa muito, realmente, desse segmento, porque é um segmento, é um passo à frente para nos auxiliar, para nos ajudar na execução e na construção desses projetos interdisciplinares. Mas os nossos líderes, graças a Deus, vêm nos ajudando bastante. Então, a gente fez a reunião com eles e fizemos a ação. Essa ação foi tão exitosa, tão produtiva, que a gente já sentou para quê?
para esse ano de 2019, a gente consiga transformar em projeto uma pequena ação, que foi uma grandiosa, pelo sucesso que foi ocasionado na nossa escola, para que ela se transforme, se sistematize, desculpa, em projeto, para que se continue. Porque a gente costuma dizer muito, os projetos estão na escola para ser executados pela equipe que está lá presente, pelos alunos que estão ali presentes naquele momento. Passou aquela geração, passou aquela geração, outros que virão também tem lá a sistematização para que esteja realmente continuando a execução desses projetos. Então, surge basicamente da necessidade de se resolver alguma inquietação, algum problema, ou como uma ação preventiva, como foi o caso desse exemplo que eu citei, dos nossos alunos nos procurarem para que a gente pudesse participar desse Dia Mundial da Limpeza. A quem é destinado realmente? Quando a gente surgiu a inquietação, a gente vai tentar resolver essa situação, problema, procurar o que é que o aluno tem, que ele tem que aprender, e ele vai produzir um produto final. Esse produto final, a gente tem que deixar ciente a esses alunos que eles vão expor para um público. E esse público é a nossa comunidade escolar. Então, todo projeto que é desenvolvido na escola, toda ação que é desenvolvida na escola, ela tem esse perfil. Acontece a construção e a execução e a culminância. Essas etapas são seguidas e são deixadas bem claras, bem cientes ao alunado, ao jovem, da responsabilidade dele enquanto forma de aprender, no decorrer dessa associação entre a prática e a teoria, e de repassar para a nossa comunidade. Porque a gente desperta no aluno não como uma forma de imposição, dizer, olha, vocês vão ter, a gente vai chamar os pais e vamos ter que apresentar o trabalho para os pais, mas sim como uma forma de desconstrução da imposição, de que a gente vai apresentar o trabalho sim, porque eles são capazes, eles trabalharam um período do cronograma de execução desse projeto, e eles têm capacidade de estar expondo isso para a comunidade, e no caso os pais, os responsáveis, aos próprios representantes das nossas greves, da Secretaria de Educação. Então, depois, mais na frente um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de um projeto, explicar os passos de como foi feito esse projeto que a gente tem na escola. Então, o foco realmente da culminância dos nossos projetos é a apresentação para a nossa comunidade escolar. Ela deve estar envolvida para que a gente tenha os bons resultados. Quem deve se envolver na execução? A confecção e na execução. Aí a gente coloca assim, a comunidade escolar. Claro, todos os segmentos da escola são envolvidos diretamente na execução e na confecção do projeto. A gente não tem o que dizer assim, é o fulano, é o ciclano, é a comunidade escolar. E aí a comunidade escolar é um segmento grande, porque vai desde o agente de portaria, o zelador, a merendeira, o diretor, os alunos, os professores, mas diante dessa construção desse projeto, porque a gente precisa estar expondo, não deixar nada às escondidas de um projeto para o aluno. E aí a gente vai mostrar para o aluno como seria ele ter esse prazer em participar do projeto. E ele tem que ser o protagonista. Aqui tem uma pessoa dizendo aqui que desenvolvemos projetos interdisciplinares desde 2013. O projeto traz ao aluno o prazer em participar e interagir. Perfeito. A gente vem fazendo isso também. Buriti dos Lopes. Então, realmente muito produtivo, e a gente vem observando muitos significados para o jovem. E principalmente em mostrar para ele que ele é o corresponsável pela aprendizagem dele, que ele é o protagonista do saber. A gente precisa de uma equipe, mas ele, aluno, é que tem que estar à frente de todos os projetos. A gente fez uma visita a uma escola de Pernambuco, não me recordo o nome agora, mas a gente ficou encantado como os alunos são protagonistas de verdade, desde o receber
as pessoas que visitam a sua escola, até o apresentar as atividades. E isso, essas boas práticas, a gente vem trazendo, buscando para a nossa escola. Então, o aluno, ele é corresponsável de verdade pelo processo daquele projeto a ser desenvolvido. Então, a gente ficou muito feliz e se espelhou muito neles. E aí, a gente vem fazendo isso na nossa escola, de trazer o aluno para o centro. Ele tem que participar, sim, dessa construção e tem que participar muito da execução e da apresentação, que a gente chama da culminância do projeto. Então, esse é o que está, o que a gente diz assim, é o protagonista, é o maior envolvido na execução do projeto. Nós, enquanto professores, precisamos fazer uma pausa no conteúdo programático para executar o projeto. Aí é onde a gente tem alguns entraves, algumas barreiras realmente. Por quê? Normalmente o projeto, como a gente disse lá no início, vai surgir de uma inquietação, de uma situação problema, direcionada para alguma turma ou para algum público da escola. Pode ser o turno, realmente. E, normalmente, a gente senta ali com os professores, coordenadores, e vamos lá fazer a fase de selecionar os conteúdos que estão relacionados àquele problema, àquela situação problema. Então, seleciona as disciplinas que podem estar participando, seleciona os conteúdos que podem estar participando. Então, se já é feito isso no planejamento, na confecção do projeto, o cronograma de execução, ele está incluído. Então, não tem necessidade do professor ficar à parte e dizer assim, olha, esse conteúdo eu não vou poder ministrar porque eu vou participar do projeto tal. Aí não é interdisciplinaridade, aí não teve um planejamento. Por isso que a gente, ao chegar à inquietação, ao chegar à situação problema, a gente precisa sentar, planejar realmente e fazer essa seleção desses conteúdos, dessas disciplinas que vão estar ali relacionadas, interligadas para a apresentação do projeto, né, para a confecção do projeto. Então, se fizer dessa maneira, não tem como o professor articular e dizer que não vai parar o conteúdo para determinado projeto. Pelo contrário, ele vai participar daquele projeto, relacionando a sua prática, relacionando os seus conteúdos, para que o projeto se desenvolva, para que o projeto se estabeleça com êxito. Às vezes acontece do professor, a gente organizar um projeto e o projeto não está determinada disciplina incluída. Não, no primeiro momento, a gente não conseguiu encontrar o conteúdo que encaixasse para que ficasse aquela disciplina também. Mas o importante e o legal da gestão, da coordenação, é que no momento que a gente vai fazer uma culminância desses projetos, que a gente convide, sim, algum outro professor que possa estar que não tem aquele horário, tem horário vago, horário de HP, ou que não tem um dia na escola, porque a gente é uma escola de tempo, nós somos escola de tempo parcial, às vezes o professor não tem aquele horário lá na escola, mas que convide ele a vir à escola para que ele possa estar assistindo o projeto, porque aí, da visão dele, às vezes o que está no papel é mais difícil de você enxergar. E a partir do momento que o aluno conseguiu construir junto com os seus professores de coordenação, conseguiu executar lá dentro do cronograma e conseguiu fazer a culminância do projeto, o professor que está ali assistindo, ele vai simplesmente enxergar alguma coisa lá dentro do projeto que ele pode estar englobando também, oferecendo da sua disciplina para participar. E aí aconteceu, a gente ficou muito feliz, porque a gente tem um projeto muito legal na escola, e a professora de matemática foi convidada a ir assistir. Ela sentou, assistiu toda a apresentação. Quando o aluno estava fazendo lá uma correlação, lembro demais da história do banco, do caixa, aí ela pediu a palavra e disse, olha, tem relação com o surgimento da matemática, foi nesse período. E ela enxergou, ela na visão dela de professora de matemática, que poderia estar também participando desse projeto. Um projeto que basicamente era da área das linguagens e das humanas. Então ela se sentiu útil e disse, olha professora, a gente já vai repensar agora para o próximo período uma roupagem nova desse projeto, porque a gente vai colocar à disposição também a disciplina da matemática para estar agregada às outras disciplinas que fazem esse projeto.
Então, é muito importante, além da participação dos que estão envolvidos, os outros professores que não estão diretamente envolvidos também estão participando como telespectador, ouvinte, assistindo e prestigiando o seu aluno para que eles tenham uma outra visão e possam estar mostrando até que ponto a sua disciplina pode se interagir nesses projetos. O projeto tem um dono. É uma indagação também que a gente escuta muito na escola, desde quando a gente iniciou essa história de se organizar a projetos pedagógicos na escola, de se colocar alguns projetos dentro do nosso calendário pedagógico da escola. Normalmente, como eu disse a vocês no início, esses projetos vão surgindo dessa inquietação de algum professor, da observação de algum ponto que está fraco, que está baixo, e que o professor quer alguma coisa para intervir, para que melhore. E, às vezes, fica aqui meio que intitulado, porque foi aquele professor que deu aquela dica, que o projeto é do professor. Ou o aluno vem mostrar para a gente alguma ação. Professora, vamos trabalhar isso, olha, tá legal isso, eu vi nas redes sociais, que ajuda muito aí eles nesse leque de temas, vamos trabalhar isso. Então, foi a turma tal. Então, eles querem direcionar para que se tenha um dono. Mas cabe à gestão, cabe à coordenação da escola, está o tempo todo repassando realmente que nós não temos dono, o projeto não tem dono, o projeto é nosso. E esse nosso abrange vários segmentos, né? Abrange o segmento dos zeladores, abrange o segmento dos coordenadores, diretor, alunos, pais de aluno, comunidade escolar. Então, o projeto é para ser desenvolvido, para ser produzido, para ser executado por nossa escola, por nossos alunos, mas para ter um produto final exitoso. Então, para se ter um produto final exitoso, a gente precisa do comprometimento, do compromisso, acima de tudo, de todos os segmentos envolvidos na escola. Então, o projeto interdisciplinar, ele não tem um dono. Ele precisa, sim, claro, de pessoas que liderem, pessoas que coordenem, pessoas que façam essa ligação com os alunos, mas um dono em si, realmente o projeto não tem. E é o que a gente vem trabalhando na nossa escola. Essa disciplinaridade no sentido de dizer, interdisciplinaridade no sentido de mostrar que a gente precisa sim estar corresponsabilizando cada segmento da sua participação, do seu empenho, do seu compromisso para a execução desses projetos. E sem falar que os projetos, eles ligam aí a prática e a teoria, o conhecimento que vai ser buscado. Então, é muito prazeroso para os nossos alunos estar trabalhando com esses projetos, estar se dedicando a esses projetos. Então, não tem um dono o projeto não é do professor tal. Às vezes, ele está direcionado à área do conhecimento das linguagens. Aí é da professora de língua portuguesa, o projeto não é da professora de língua portuguesa, o projeto não é da Secretaria de Educação, que a gente enfrenta também alguma resistência quando a Secretaria, graças a Deus, a gente já está aqui agradecendo realmente essa participação da Secretaria, que vem já há um tempinho proporcionando alguns temas para que a gente seja trabalhado nas nossas escolas, e esses temas a gente já está também sistematizando. Então, sistematizar nada mais é do que eu transformar essas ações em projetos, para que fique dentro da nossa grade curricular, dentro do nosso calendário pedagógico anual. No momento da semana pedagógica, a gente já tem que traçar essas diretrizes. Claro, flexível, porque todo calendário é flexível, mas já alinhar isso. E a gente enfrenta, às vezes, alguma resistência por parte de alguns professores, de achar que é mais um trabalho que a Secretaria da Educação está passando, né? E a gente não entende dessa forma. A gente entende, sim, que é uma parceria e que a gente precisa corresponsabilizar todos os segmentos envolvidos para que a gente tenha sucesso na execução desses projetos, certo? Então, o projeto não tem dom. A gente tem que desconstruir essa história de que o projeto é da professora fulana e do professor cicrano. O projeto é de todos que são envolvidos na escola. E, como a gente disse no início, o aluno
é o protagonista. Ele tem que ser e tem que estar ciente disso, que ele é corresponsável pela sua própria aprendizagem. A partir do momento que a gente desperta isso neles, aí vocês vão ver que as experiências são gratificantes demais. Então, o projeto interdisciplinar é o projeto que está lá, envolve todo mundo. Envolve os estudantes, envolve os funcionários, envolve a comunidade escolar, envolve os professores, envolve os pais de alunos, e aí a figura do pai que a gente coloca é a do responsável mesmo, porque a gente sabe que as nossas famílias, hoje em dia, não tem aquele papel, tradicional de ser o papai e a mamãe. Muitas das nossas famílias, dos nossos alunos, são as avós, os tios. Então, todos esses segmentos precisam estar envolvidos para que essa interdisciplinaridade aconteça realmente. Além de acontecer aqui nos segmentos, precisa principalmente acontecer nos conteúdos. Os conteúdos têm que estar bem esquematizados para que possa estar envolvendo realmente e a gente não tenha uma perda na grade curricular da secretaria, que a gente... Então, planejando um projeto interdisciplinar. Normalmente, a gente vem da inquietação, da situação problema, ou de uma ação preventiva que a gente vai fazer, e a gente vai determinar um tema geral. Do tema geral, a gente vai ter atores e autores, que vão estar ali para poder fazer essa triagem. Então, dentro da equipe gestora, as etapas que ela vai precisar planejar essas etapas, identificar os conteúdos que podem ser trabalhados e quais as áreas pertencem para ajudar os professores a estabelecer a relação do tema com o currículo e assim planejar as ações de forma integrada, que eu falei anteriormente. A gente precisa de base desse tema geral. Normalmente, quando a secretaria envia um tema para a gente, ou um aluno disponibilizou um tema, ou um professor veio e disse que o aluno não tem interesse em ler. Então, vamos pensar num tema geral. Desse tema, a equipe, coordenação e gestão, tem que sentar e ajudar ali os professores nessa seleção realmente desses conteúdos, para que identifique esses conteúdos e que eles possam estar relacionados com o nosso currículo, para que não fuja, para que a gente não saia. E a gente está vendo que os projetos, cada vez mais, eles estão sendo populares. Através das mídias aí, está sendo muito disseminado. Muitas escolas já estão colocando há muito tempo, realmente. E, às vezes, fazia uma ação. Hoje em dia, a gente está realmente sistematizando esse projeto para ficar na escola e para que outras pessoas que passem, todos os que passem pela escola, possam estar colocando em prática esses projetos. E, assim, o currículo está associado ao projeto desenvolvido em cada escola. Equipe gestora e professores e alunos. Os professores e alunos, eles definem o subtema relacionado ao tema geral. Então, base naquele tema geral, a gente vai, quando reúne os alunos e os professores, vão definir o subtema que vão ser trabalhados em cada turma. Vão alinhar as estratégias gerais específicas, vão estabelecer aí os objetivos gerais e os objetivos específicos de cada um. E orientar e acompanhar esse grupo de estudantes para essas atividades que vão ser desenvolvidas. Então, essas atividades que serão desenvolvidas precisam, sim, de um direcionamento, de um mediador, e aí, no caso, os professores precisam estar sempre aliados aos nossos alunos para que o projeto saia do papel, para que aconteça a execução do projeto. Porque, às vezes, o projeto fica lindo, todo maravilhoso, todo prontinho, mas a gente não consegue executar, principalmente pela essa fuga do currículo. Então, quando se pensa em fazer esse projeto, a equipe tem que realmente sentar, dar um pouquinho mais de trabalho, dá, sim. A gente não vai dizer que não dá mais trabalho, mas os resultados que a gente vai colher são superiores ao trabalho. A gente tem muitos índices que crescem a partir do momento em que a gente consegue relacionar essa prática e essa teoria associada ao nosso currículo. A própria BNCC coloca que está dando uma visão maior para o nosso ensino médio, né? A introdução desses projetos para o nosso aluno do ensino médio. Então, a gente tornar ele corresponsável pela essa própria aprendizagem é um fator preponderante dentro da questão da resolução, da aplicação desses projetos.
Para exemplificar um pouquinho, eu não coloquei no slide o passo a passo de se montar, porque cada escola tem uma realidade, cada comunidade tem uma realidade. Agora, sim, a gente deixa bem claro para os nossos professores, para nossos alunos, que os projetos, eles são organizados, são elaborados, são executados com esse objetivo. O objetivo de ter um produto final que não fique ali limitado à nossa escola, que fique... que seja aberto para a comunidade e que sirva de base, de exemplo, de experiência para outras escolas. Assim como a gente visita algumas escolas e procura essas experiências, essa troca de experiências exitosas, alguns programas nos ajudam muito, como o Jovem de Futuro. A gente tem uma prática muito legal, onde a gente está mostrando cada um a sua experiência dentro dos projetos. Então, a gente também tem que deixar bem claro isso para os nossos alunos, que eles precisam estar cientes que eles vão aprender, sim, e vão repassar isso para a comunidade, vai ficar aberto para quem está disponível a fazer, a implementar esses projetos. Então, lá na escola, vou contar uma historinha do nosso primeiro projeto, que realmente ficou e a gente considera um carro-chefe da escola, que é o nosso projeto, que é o Café Antropológico e Literário. A gente já está na nossa 21ª edição, e é um projeto que valeu e vale muito a pena. Por quê? Porque os alunos se envolvem, os alunos participam, os professores se envolvem, os professores participam, a escola como um todo se mobiliza para aquele momento. Agora, sempre foi assim, desde a primeira edição? Não. A gente encontrou alguns entraves, realmente, no início, e a gente vem, ao longo desse tempo, tentando melhorar, tentando dar uma repaginada, para que não fique uma coisa cansativa, uma coisa enfadonha. Ah, mais um café. Não é mais um café, é o café daquela turma, daquele turno. Então, a gente vem... e todo projeto, quando sistematiza na escola, o objetivo é esse, é que ele fique na escola e que ele venha sempre dando resultados. A partir do momento que a gente está fazendo, não está dando resultado, a gente tem que sentar com a equipe e rever, né? Ou melhor, ou ele dando resultado ou não, a gente tem que sentar e rever alguns pontos, para que ele esteja sempre vivo na escola. Então, eu costumo dizer que a nossa escola é uma escola viva, porque a gente trabalha com o conteúdo, sim, de sala de aula, mas a gente trabalha muito essa associação com a prática. Então, voltando ao café, o café surgiu lá no início. A gente diz assim, de onde surgiu o projeto? De onde surge o projeto? Nosso projeto do Café Antropológico e Literário, ele surgiu de uma inquietação realmente da professora, que ao entrar na sala de aula, conversando com os alunos, perguntou, olha, quem aqui já leu um livro? E aí ninguém falou nada. Ela disse, pelo menos uma vez, quantos livros? Pelo menos uma vez por mês. Ninguém falou nada. Uma vez por ano? Também ninguém respondeu nada. Aí ela ficou realmente preocupada, porque a leitura é a base de muita coisa. E os alunos não terem esse despertar, esse olhar para a leitura, é uma situação muito apavorante para a gente enquanto gestão, a gente enquanto escola. Então, quando a professora me procurou e disse, olha, professora, pelo amor de Deus, aquela turma ali, ninguém lê, ninguém fala, ninguém se expressa. E a gente foi num planejamento. E aí a outra professora também recordou e disse, olha, a gente pede para fazer uma leitura coletiva, ninguém faz. Pede para fazer individual, ninguém faz. E foram surgindo os questionamentos, as indagações, né? E o outro professor de sociologia disse, olha, eles não... A professora de sociologia disse, a gente passa um seminário para eles apresentarem, eles não estão ali focados em apresentar, não sai nada, eles não querem nem levantar para apresentar o trabalho. Então, assim, daquela turma surgiu uma inquietação grande e a gente sentou e vamos ver o que é que a gente pode estar fazendo para melhorar esse quadro, melhorar essa dinâmica dessa sala de aula. E quando nós sentamos, vou contar da parte onde a gente errou e foi melhorando e acertando dentro do projeto.
A gente sentou a equipe com alguns professores de língua portuguesa, história, sociologia, eu me recordo, a arte, e a gente disse, olha, pois nós vamos fazer com que esses meninos leiam. Ou eles querendo ou não, eles vão ter que ler. Lembro demais dessa minha fala. Tem que ler porque eles precisam realmente despertar esse interesse. Só que esse tom de imposição para o nosso aluno, para o nosso jovem, é complicado a gente trabalhar. Eles precisam ser motivados, eles precisam saber o que é que vai acontecer. Né? A gente não faz nada no escuro. Então, quando a gente disse, o professor já chegou na sala dizendo que a obra era essa, que ele ia ler, que eles iam ler, ia envolver algumas disciplinas e a nota seria para aquelas disciplinas lá. Então, como se fosse um trabalho. Na realidade, não era um projeto, era uma ação, foi um trabalho que foi passado e juntou algumas disciplinas, sem fazer esse conteúdo prévio, selecionado. A gente queria ver qual seria essa reação deles. E a gente viu, foi feito lá a divisão, chegou o dia da apresentação da culminância dessa atividade e foi totalmente insatisfatório. Pouquíssimo, uma turma de 35 alunos, eu acredito que 5 alunos leram a obra pedida pelo professor, ou se leram um resumozinho para falar na frente. Então, foi uma coisa pouco exitosa, né? Meio que frustrante para a gente enquanto escola. E a gente foi para a turma, né? Apresentou, terminou, tudo bem. Vamos ver o que pode ser feito, vamos para a turma fazer esse debate com a turma, o que está faltando, o que foi que aconteceu. Porque a gente sentou enquanto gestão e achou que seria um projeto grandioso, como de fato ele é agora. Mas a gente achou que nesse primeiro momento a gente já teria essa grande experiência, esse grande resultado. E não foi. Infelizmente, eles tiveram uma grande resistência, essa turma principalmente, que era o foco, teve uma grande resistência em apresentar essa atividade. Então, a gente conversou, vamos conversar com os líderes de turma, fazer reunião com os líderes de turma, para a gente poder passar para eles, eles repassarem aos alunos, ver o que a gente pode estar melhorando aí nesse projeto, porque a gente vai insistir no projeto. A professora disse, olha, nós vamos insistir, porque esse projeto, ele tem futuro realmente. E foi o que nós fizemos, reunimos os líderes de turma, conversamos com eles informalmente, mostrando qual era o objetivo geral desse projeto, que o principal objetivo, o objetivo número 1 seria realmente eles despertarem esse gosto, esse interesse em ler as obras. Que aí, de posse dessa leitura, eles teriam uma visão de mundo diferente, um vocabulário enriquecido, e fomos apresentar realmente o que a gente tinha colocado no papel. Por isso que a gente sempre diz, é muito interessante que todo projeto seja apresentado e construído com os alunos. Porque a gente enquanto gestão, enquanto coordenação, a gente seleciona esses conteúdos e lhe dá lá esse tema geral. Mas a construção tem que ser coletiva, tem que colocar o aluno na frente disso. Claro, nós não podemos chamar uma escola que tem 500 e poucos alunos, vamos todo mundo para o pátio ou para o auditório para fazer isso. Não tem condição. Então, a gente se utiliza dos líderes para que a gente possa fazer essa ligação e eles repassarem para as suas turmas, para as suas devidas turmas, e depois trazer esse feedback. E assim foi feito. Então, os alunos disseram, olha, professora, é legal mesmo. A gente vai envolver realmente disciplinas tais e tais, né? É uma atividade avaliativa, sim, porque a gente sabe que toda atividade avaliativa desperta um interesse maior nos alunos, nos nossos alunos, mas a avaliação no sentido de que a gente veja realmente que, ao longo da execução desse projeto, eles foram atrás, eles buscaram e eles conseguiram, com êxito, a apresentação final. Então, eles disseram, professora, a primeira coisa que a gente quer é ter a oportunidade de escolher a obra, porque a gente chegou com a obra já pronta, ó, é essa obra que vocês vão ler. E a receptividade não foi legal. Então, vamos levar os alunos as obras, algumas indicações do professor pelo conteúdo que eles estão lá, colocaram dentro do currículo, o que que pode trazer e estar associada a essas obras. Então, a esse conteúdo, a esse currículo, tais obras. Essas obras a gente leva, o professor agora leva para a sala de aula, e na sala de aula os alunos, a maioria escolhe qual é que eles vão ter a oportunidade de ler naquele momento.
Então, de posse dessa obra, eles leem a obra, tem um prazo no cronograma para fazer a leitura. Então, escolheu a obra, depois que escolheu a obra, ele vai procurar no acervo, na biblioteca da escola, que ficou muito mais visitada, graças a Deus. Nós não temos um acervo completo, são 35 alunos, não tem 35 livros daquele mesmo livro para eles. Mas o que é que eles fazem? O interesse ao longo desses anos foi tão grande que aí eles começam, baixam PDF, utilizam mais o laboratório de informática para essas atividades e vão fazendo a leitura. E, por que não, utilizar o celular, que é o bicho-papão aí da escola? Então, o professor envia, ou eles mesmos conseguem baixar em PDF a obra, e aí naquele momento, naquela aula, em determinada disciplina, está lá o momento, dentro do cronograma, de se ler a obra. Né? Então, eles têm essa oportunidade de estar fazendo essa leitura em sala de aula, para que essa leitura coletiva, essa leitura individual, mas num momento estabelecido dentro do cronograma de execução do projeto. Foi também uma reivindicação deles, que a gente viu e aceitou que ia dar certo. Fez como tentativa e que veio a dar certo. Então, depois do momento, o período que eles leem a obra, eles vão, depois, didaticamente, o professor distribui eles em alguns grupos. Depois, passado o momento, o prazo de se ler a obra, divide eles em grupos para que eles possam estar a melhor maneira de apresentar no dia dessa culminância, porque aí lá eles vão trabalhar um pouquinho do contexto histórico da obra, do contexto da vida e obra do autor, apresentar os personagens masculinos, apresentar os personagens femininos. Então, essa forma foi uma roupagem que os professores escolheram, juntamente com eles, para estar mostrando, apresentando a obra para a gente. E aí, volta. A gente apresenta para a comunidade escolar. A gente iniciou apresentando para uma turma, para eles mesmos da turma. Mas a gente já teve turma, porque a gente anda com o projeto em todas as turmas, e a gente iniciou apresentando para uma turma, mas várias turmas, quando chegou a data prevista, já chegaram para a gente com outra roupagem, dizendo, olha, professora, a nossa turma vai apresentar no pátio para todos os alunos. Não, a nossa turma vai apresentar no contraturno para outros alunos. Não, a nossa turma vai ficar restrita realmente a apresentar para os nossos colegas de sala de aula. E a gente sempre tem a lembrança de fazer o convite para a nossa gerente, para nossa gerente e as técnicas da gerência, e também para a Secretaria de Educação. A gente já recebeu a visita realmente do pessoal da biblioteca, do pessoal da UGI, para assistir o projeto. Já recebemos nosso querido professor Merlong, esteve com a gente também e nos ajudou muito, porque nesse momento da apresentação do dia da culminância, a gente sempre faz e pede que os nossos professores se organizem para estar doando livros para a gente fazer o sorteio entre eles. Então, ao longo dessas 21 edições, a gente já teve uma circulação de mais de 100 livros, mais de 100 livros na escola. E essa circulação, o livro, eles recebem o livro, eles ganham o livro, mas a gente percebeu que ao longo das edições, esse livro também faz a rotatividade dentro da sala de aula. A leitura desse livro é feita por eles dentro da sala de aula. Não o livro que foi escolhido para o projeto, mas o livro que ele recebeu de presente no dia da sua culminância. Então, no dia dessa culminância, eles vão fazer essa interação, realmente, de mostrar esse contexto histórico, de fazer essa correlação do que estava acontecendo lá na obra, por exemplo, do século XIX, e vai associar aqui, no século XXI, como é que está, a vestimenta dos personagens. Tá? E iniciou, às vezes, o aluno fazendo uma apresentação num slides, apresentava os slides, tudo, e, certo, para frente, em outras edições, eles já foram, eles mesmos, tá baixo eita, tá sem som, será? Eu vou falar mais alto um pouquinho, porque eu não sei se é o som que não tá, tem alguém que diz que não está ouvindo. E já foram eles mesmos pedindo que
fizessem uma outra forma de apresentar os personagens, através de uma dramatização. Aí a professora de Educação Física foi convidada a assistir o projeto e disse, olha, eu tenho como participar também desse projeto. A gente vai trabalhar um conteúdo tal que a gente vai direcionar para que ele se desarme mais, que ele tenha postura para ele estar apresentando esse projeto na sala, na frente, para os outros, para a comunidade, para os pais, para os ouvintes. Então, isso foi muito gratificante a gente perceber que esse projeto iniciou de uma forma que foi meio que essa imposição e fez a gente despertar que não, que a gente precisa realmente fazer essa correlação e o aluno tem que ser o protagonista sempre, gente. Ele tem que estar corresponsabilizado, né, nessa construção do projeto. O projeto, ele não é o projeto da escola, não é o projeto do diretor, não é o projeto do professor, ele é o projeto do aluno. Então, o Café Antropológico Literário vem trazendo essa repaginada. Todo ano a gente vem apresentando e a cada turma que vem apresentando. E a gente mostra para eles que não é mais um café, não é mais uma turma que vai apresentar, é a turma que vai apresentar. Então, aquela turma é o seu momento de apresentar da melhor maneira, do que você aprendeu, do que você leu e do que você pode fazer essa associação. Lá no início eu falei que a professora de matemática participou dessa atividade e quando ela viu a apresentação que o aluno estava falando, ela se sentiu parte também como professora e viu que a disciplina dela de matemática podia estar integrada nesse projeto. Por isso, a importância do projeto ser partilhado e ser apresentado para a comunidade. A gente precisa estar mostrando para que todos os alunos, para que, na figura dos líderes de turma, para que os professores tenham conhecimento do projeto. E a partir de você ter o conhecimento do projeto, você vai saber direcionar o seu conteúdo. A partir do momento que a gente consegue construir o projeto e você, naquele primeiro momento, no papel, enquanto professor, não conseguiu enxergar que pode participar, talvez no primeiro momento da apresentação e da culminância desse projeto, você como telespectador, como ouvinte, como peça para prestigiar o seu aluno, você consiga enxergar o seu conteúdo lá dentro daquele projeto. Então, a escola hoje já conta com, acho que são 10 projetos, não me recordo a quantidade, mas a gente tem muitos projetos que a gente está conseguindo colocar dentro do nosso calendário. E o legal é que a gente planeja o calendário, claro, não é um projeto totalmente construído com o tema final. A gente tem um tema geral e, à medida que chega o mês de se trabalhar esse projeto, a gente faz todo esse trabalho com os líderes de turma para a gente fazer e trabalhar esses subtemas com eles. Mas a gente vem sistematizando, colocando dentro desse calendário e esse calendário fica fixado, principalmente o do café. Café, o ano inteiro tem apresentação. Então, o ano inteiro que você visitar a nossa escola, a gente tem sempre às vezes coincide ser 2 no próprio mês, mas tem essa atividade. E isso despertou, isso gerou o interesse e o gosto da leitura. Se você visitar e conversar com os nossos alunos, você vai ver o tanto que eles falam e contam com propriedade de como acontece o Café Antropológico Literário. Então, é muito gratificante ver que a gente tem conseguido, de pouquinho, claro, envolver cada segmento para a construção desse projeto. E quando a gente fala cada segmento, é cada segmento mesmo. Eu recordo que a gente teve um projeto também que a gente ia precisar utilizar 2 dias de culminância desse projeto. E a gente precisava, sim, utilizar o pátio da escola e dispor de maneira que diferente do que era tradicional, dos bancos enfileirados. A gente precisava tirar os bancos, a gente não tem um auditório, então a gente precisava utilizar o pátio como auditório. E buscar cadeiras das salas de aulas para montar ali o cenário que ia ser executado, apresentado o projeto. E a gente sentiu uma resistência por parte de algum segmento, porque o primeiro dia fez ali, o zelador fez, direitinho organizou, o grupo de aluno também organizou a sua parte, e
No segundo dia, o zelador, a gente já sentiu, assim, o zelador, ô professora, de novo, mais uma vez, vai ter que bagunçar aí o pátio, bagunçar, olha a expressão, bagunçar o pátio. Então, a gente precisa desconstruir alguns pensamentos, principalmente de algumas partes dos segmentos que faz a escola, no sentido de que todos abracem os projetos, as experiências, que a gente possa estar focando o aluno para que o desenvolvimento dele seja em primeiro lugar. Então, a gente vai fazer essa conversa mesmo, esse diálogo mesmo, de entender que a gente precisa, naquele momento, estar dispondo o pátio daquela forma. Mas, em contrapartida, a gente também precisa, como eu disse no início, corresponsabilizar o nosso aluno. Ele é protagonista, desde a entrada na escola até a apresentação, a confecção do projeto, a execução do projeto, até o dia da culminância. Então, o aluno precisa, sim, ser corresponsabilizado. Então, a gente despertar, mostrar para o aluno que ele, como coautor, como protagonista do processo, ele precisa, sim, ajudar no transporte das cadeiras, e nós somos um grupo maior, nós somos 35 de uma turma, com mais 35 do outro, nós somos um grupo muito maior do que o tanto de zeladores que nós temos na escola. Vamos nos ajudar, o projeto é nosso, a gente precisa que ele aconteça. E para que ele aconteça, a gente precisa desse espaço. A escola não tem, a escola é nossa também. Então, a gente precisa estar se organizando de forma ágil e rápida. Então, a partir desse momento, a gente viu que precisava também, dentro dessa cronograma do projeto, ter entre os alunos, despertar entre eles uma equipe de apoio. Eles precisam de uma equipe de apoio para estar lá organizando e ajudando a escola, sim, na hora da montagem e desmontagem desses cenários que muitas vezes nos projetos, nas culminâncias dos projetos, a gente precisa. Então, às vezes, eu recebi um relato de um pai dizendo assim, olha, aqui montou tudo e de repente está tudo voltado ao tradicional, que era na escola, o layout da escola inicial, no mesmo dia, porque as atividades grandes são planejadas com todo esse apoio. Então, o projeto, dentro do projeto, tem que estar incluído todo esse apoio logístico. A gente vai precisar dos zeladores, sim, vamos precisar dos agentes de portaria, sim, vamos precisar dos professores colocar a mão na massa, sim, e vamos principalmente precisar dos nossos alunos. Eles precisam realmente sempre ser alertados do compromisso e do comprometimento deles enquanto alunos, enquanto estudantes. E a escola, gente, é esse processo realmente. É o processo de formação, de formação da conduta. E a gente diz muito para eles, de formação desses alunos do bem, alunos que querem crescer, alunos que querem ter resultados. Então, a gente vem muito feliz aqui para estar compartilhando esses projetos. E a gente fica à inteira disposição de estar repassando esse projeto sistematizado. A gente tem todas as etapas, o projeto ele é completinho, com a introdução, com o desenvolvimento dele, os objetivos e a avaliação. Né? Então, a gente tem, graças a Deus, muita satisfação. Eu também me recordo que, na entrevista que eu tive com o pessoal do Concede, eles perguntaram assim para mim, professora, a senhora enquanto gestora, acredita que, se a senhora sair da escola, a escola vai continuar com esses projetos? E eu não titubeei em dizer, a escola continua sim com os projetos, até porque quando eu entrei, a gente já tinha um encaminhamento, a gente tinha ações, não totalmente sistematizadas, mas a gente tinha muitas ações, e essas ações, ao longo dos anos, a gente foi realmente sistematizando, colocando no papel e executando, tirando ele do papel também. Então, a gente fica muito feliz em estar podendo contribuir com isso e desconstruir essa ideia de que o projeto o passar a mão na cabeça do aluno. Pelo contrário, o projeto, sim, o aluno estar à frente, o aluno ser protagonista, o aluno aprender associando esses conteúdos com a prática, né? O conhecimento com a prática. E aí, mediados pelos nossos
tão valorosos que são os nossos professores, né? Eu digo muito para eles, até o turno da noite, professor, em primeiro lugar, ele está lá, ele tem que estar lá presente. Ele não tem que estar, porque o aluno é o protagonista, o aluno é o agente transformador, que o professor não tem que estar presente. O professor tem que estar presente, sim, mas de forma que ele esteja mediando esse conhecimento. Então, através dos projetos, a gente pode trabalhar muito bem essa questão de estar se mediando o conhecimento e os conteúdos que são desenvolvidos e executados durante esses projetos. E, para finalizar nosso relato, eu costumo concluir com uma frase que, dentro dos nossos planejamentos, no nosso chão da escola, a gente vem conversando bastante e vendo que esse lado humanizado, esse lado do acolhimento, é o lado que vem dando sucesso e vem dando resultados para a nossa escola. Que a gente costuma dizer que o diferencial da nossa escola está na prática do trabalho em equipe e no amor que colocamos acima de todos os obstáculos encontrados, sempre na missão de colocarmos o aluno como foco do nosso trabalho. As experiências que eu passei, eu vi realmente que, a partir do momento que a gente consegue desconstruir que a escola não tem um dono, a gente consegue muito mais produtividade por parte dos alunos. E é a partir do momento que a gente consegue trabalhar essa metodologia de projetos dentro da escola, que a gente consegue casar os conteúdos com as disciplinas, a gente consegue resultados satisfatórios, colocando esse aluno para que ele seja responsável, corresponsável pelo seu próprio aprendizado. Então, muito obrigada. E a gente vai ficar aberto aí a algum esclarecimento. Se precisar, a gente passar o e-mail para a gente fazer essa troca de e-mails para que vocês possam, tá? A gente está podendo. Eu tenho muita felicidade em dizer que a gente já passou esse projeto do Café Antropológico aí para várias escolas que nos solicitaram. E aí cada um vai dando uma repaginada, cada um vai colocando e construindo dentro da sua realidade. E tendo sucesso também, certo? Então, muito obrigada e a gente vai finalizando por aqui.